Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia. Inclusive, antes da gente começar aqui, eu vou pedir para você agora dar uma pause, vai lá, clica no botão curtir, compartilhe isso com outras pessoas, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje a gente está aqui com a... Eu não posso dizer que é um convidado, porque ele praticamente é de casa, então é um grande amigo, que é o Eduardo Silva, mas não joga a câmera para ele ainda, porque eu tenho um recadinho para poder falar para você. Eu gostaria que vocês viessem acompanhar todas as redes sociais da 4 Tecnologia, que a gente tem produzido conteúdo sensacional. A gente tem, vamos lá, a gente está com o nosso perfil no Instagram, que a gente está colocando publicações diárias. A gente está disponibilizando e-books. A gente tem toda a parte do nosso conteúdo do nosso site, que inclusive, vou dar um spoiler para vocês aqui, a partir de junho a gente vai estar com um portal novo, gerando ainda muito mais notícias e também artigos dentro do nosso blog, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar muito conteúdo para vocês. E é claro, esse podcast aqui que está em todas as plataformas que você pode ter acesso. Então, dito isso, vamos iniciar os trabalhos aqui, porque hoje a gente tem conversa aqui, porque a gente está falando, Eduardo, de 10 anos de relacionamento, meu amigo. Seja 10 anos, obrigado, viu, Théo? Como é que você tá? Já são 10 anos já. 10 anos, cara. Estamos 2014. Bem. E o relacionamento sempre baseado em tecnologia. Baseado Coisa em tecnologia boa. E também confiança, né? Confiança, verdade. A gente já passou muita história junto. Muita história. Eu lembro até hoje que a gente começou... Só para você vai saber agora, porque eu também não te falei isso fora do ar, mas você foi o meu segundo maior contrato de nuvem Microsoft de Azure. Você sabia disso, não? Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Ah, não sabia não. 2014 foi o pico, eu posso dizer que foi o pico ali de venda na empresa que você, né, a qual você era sócio e gestor da parte de tecnologia ali, que vocês tiveram que ir para a nuvem, foi isso? Foi isso. A gente vinha desenvolvendo o negócio, já tinha alguns anos a empresa, mas o boom, né, que a gente falava da época foi ali em 2014 em quantidade, né? Uhum. Fizemos muito volume, tinha cenas icônicas de fila na porta da loja para poder adquirir a solução e resolver lá o problema que se tinha na época, né? A gente teve uma mudança de legislação foi em 2014, Houve uma mudança de legislação em 2011, de fato, mas em 2014 ela passa a ser obrigatória. Uhum. Então, até ali o pessoal tinha que se adequar, mas como é da cultura brasileira, deixa para a última hora. Ali a pessoa, para poder receber, né, ela fazia o trabalho dela para poder receber, ela tinha obrigatoriedade da nota eletrônica, e ali o governo já falava, olha, não aceito mais outro caminho senão esse. Uau. A gente já estava preparado, a gente tinha solução para entregar, mas suportar aquele crescimento instantâneo, não é rápido, é instantâneo, foi muito diferente. E não diria por sorte, né, mas acompanhando a tecnologia, a gente viu que a cloud era o que ia conseguir entregar isso pra gente. Atender aquele pico e acompanhar a gente ali por muito mais tempo. Eu conhecendo mais você, eu fui entender, a gente vai entrar muito nessa parte de tecnologia, mas o dia que eu sentei para poder ouvir a história da constituição da companhia, né, e a sua história, eu falei assim, uau, que sensacional. Por quê? Porque em paralelo que você estava ali, né, iniciando essa jornada nessa companhia, na qual você era sócio, você tinha um cargo público, era isso? Sim. Eu atuava ali como analista de sistema no governo federal. Se eu fosse seguir carreira, ia ter o que se fala, né, da segurança, da aposentadoria, no valor integral de salário. Tinha tudo que muitos brasilienses desejam. Sonhavam, né? Ainda sonham, né? Ainda é objetivo. Inclusive, na minha vida pessoal era assim, né? Antes de ingressar no serviço público, eu era um cara legal, mas depois que eu ingressei no serviço público, eu era um cara decente, que daí valia a pena, né? Eu poderia casar. Então, só depois disso que você estava habilitado. Menino bom e tudo mais. Então, de fato, tinha esse cargo, tinha tudo direitinho, mas tinha esse desejo do poder movimentar, de poder ir além, né? E você ingressou no serviço público em que ano, você lembra? 2010, janeiro de 2010. E quando foi que você deu all-in? O all-in foi em 2014.
Uau. Ainda perdurou ainda uns 3 anos, né? Igual a gente fala, a gente começou ali uma empresa, começou um negócio, e você tem várias maneiras ali de começar. Na época a decisão foi não receber capital externo. Legal. Então a gente entendia que a gente tinha um capital intelectual, a gente poderia sim conseguir avançar, mas a gente precisava de dinheiro, a gente já tinha nossas famílias, já tinha os filhos e tudo mais. Então a gente foi, cada um tendo que manter essa jornada dupla de trabalho, né? Fazia o trabalho no serviço público lá de acordo durante o dia, dava 18 horas, virava a chavinha e fazia o serviço render para que no outro dia pudesse tudo funcionar perfeitamente. E na sua cabeça, quando foi o momento que você falou assim, agora eu consigo virar a chave? Foi quando começou a vir o resultado financeiro da companhia? Ou não, eu ainda consigo, fiz um pé de meia aqui, vou segurar mais um tempo para poder focar só na empresa? Como é que foi isso? Não teve tanta segurança não. Uma das brigas pessoais foram essas. Você não tinha essa segurança de ter um pé de meia e tampouco a segurança de que teria um resultado financeiro. Era o arriscar, né? Entre os sócios a gente tinha muito firme isso, que a gente acreditava muito em nós e que era possível fazer um resultado. O que a gente vinha experimentando vinha dando certo. A gente vinha querendo, vinha fazendo e dava certo. Só que aí a gente via, olha, esse tempinho ali de 6 da tarde às 6 da manhã não é suficiente. 6 da tarde às 6 da manhã a gente chegou num resultado. Para poder alcançar o próximo degrau, precisava de uma dedicação exclusiva. Então a decisão veio ali, né? Falou, olha, eu quero algo mais. Hoje, financeiramente, ainda não está compensando, mas a gente tem potencial para isso. E foi o que a gente decidiu. Dedicar ali exclusivamente à empresa. E de fato aconteceu, né? Então, isso foi um pouco antes desse boom que eu comentei. E aí, poucos meses depois aconteceu o boom, né? Não estava previsto acontecer. Não era uma certeza de que, não, posso largar que vai acontecer isso. Não. Né? A gente pegou, arriscou, se preparou e aí quando aconteceu, tudo deu certo ali. Uma coisa que eu sempre admirei no seu trabalho como gestor de TI é a questão de você sempre estar buscando a vanguarda. Quando houve esse boom, vocês estavam preparados para poder fazer essa virada de chave? Porque assim, como você bem falou, assim, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Eu já vi muitas normativas, né, do governo, muitos projetos de lei, que até as empresas elas ficam pensando assim, vamos ver se isso vai acontecer, e fica postergando ali fazer uma virada. Para vocês isso foi natural? Vocês já estavam preparados para essa lei vigente, né? Questão da nota fiscal eletrônica, ou vocês demoraram ainda para poder fazer essa virada? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso é um diferencial competitivo. Os concorrentes da época, eles tinham a envergadura para poder virar do jeito que vocês viraram, ou vocês acham que esse boom se deu pelo fato de vocês estarem preparados? Eu vou acrescentar uma palavra aqui para deixar interessante essa análise. É o apto. Porque, infelizmente, você estar preparado, você tem que estar desperdiçando dinheiro. Eu estou pronto para receber X mil acessos. Mas enquanto não tiver, você está gastando dinheiro. Então a gente estava apto, a gente tinha conhecimento, sabia o que tinha que fazer. Naquele momento a infraestrutura não estava pronta. Legal. Mas se acontecesse, a gente sabia o que tinha que fazer. Lá na frente isso vai acontecer de novo, porque quando vem o tempo de pandemia, o tempo de lockdown. Mas ainda se até nesse tempo ali de 2014, era isso, a gente estava apto, a gente sabia o que tinha que fazer. Não tinha estrutura pronta porque custava dinheiro. Então quando veio o boom, a gente só colocou em prática o que a gente já sabia o que era para fazer. E o nosso concorrente não. Uau. O nosso concorrente não. E aí a gente teve muita vantagem, inclusive, contra grandes empresas, né, que já estavam habituadas às vezes com o mercado de São Paulo, o mercado de Santa Catarina, e viu em Brasília um mercado totalmente diferente. A vantagem do regionalismo foi essa. A gente acompanhava no dia a dia o que ia acontecer, tal. Então a gente estava apto a atender a demanda. Legal. Ainda não todo pronto, preparado. Quando acontece o boom, aí você vem toda aquela migração de todo mundo que está tendo problema, por quê? Eu sou cliente de uma grande empresa e tudo mais. Só que a grande empresa ela demora a tracionar.
Se você liga lá e reclama, olha, eu tô com um problema aqui, tal, se adequa, é uma normativa, é para todo mundo. Só que aquele mercado de Brasília, às vezes, para ela ainda não é representativo para ela parar o time dela para dar atenção. E aí a gente foi recebendo também esse outro público. Então atendemos quem já era cliente prospect, cliente da base, pegamos um cliente de concorrente e aí foi pegando essa referência. Então assim, a gente estava apto para atender todos eles. Isso hoje, você consegue me precisar mais ou menos qual o tamanho do market share de vocês hoje, da empresa no mercado hoje em Brasília? Hoje em Brasília não. É um número que você só vai conseguir assim através de pesquisa, né? Uhum. A gente reconhece que em Brasília tem uma boa representação, né? A gente consegue ser uma referência ali dentro de um público, né? Mas não conseguiria te precisar esse número, não. Não, é porque pelo menos onde a gente está no mercado, onde a gente encosta, geralmente a gente vê muito a presença da solução, né, da empresa lá adotada. 2014 foi um marco, né? Então, não só por conta desse crescimento exponencial da companhia, como também da adoção do Microsoft Azure naquele momento. Por que eu falo para você que eu tinha 2 grandes clientes que começaram na nuvem do Azure? Eu tinha naquele ano, 2014, eu tive o segundo contrato, que foi grande contrato, que foi o contrato de vocês, e eu tinha um outro contrato de um cliente que ele foi o maior cliente de Azure durante um bom tempo da própria Microsoft, que era aqui em Brasília. A adoção do Microsoft Azure nesse meu cliente, ele se deu da seguinte forma, vou te contar até a história. Um belo dia, deu um problema na controladora do servidor, e era um servidor de um grande fabricante, e não tinha controladora no Brasil. E era só simplesmente um dos principais bancos do Brasil que rodavam a solução deles. O CTO da companhia teve que entrou no avião de manhã, foi para Miami, pegou a controladora, porque não tinha no Brasil, eles conseguiram comprar lá, entrou no avião e voltou aqui, fez isso tudo em menos de 24 horas, para poder subir o ambiente deles, e quando colocaram a controladora no lugar, descobriram que não era a controladora. E aí eles entraram em contato com a gente fechou a toque de caixa um contrato de Azure com eles começaram a tombar a solução. Deploy. No seu caso, naquele determinado momento, né, você pelo ser um especialista, né, nessa parte de DevOps e na parte de nuvem também, você já estava preparado que, olha, eu já estou aqui com o meu ambiente, mas agora, para a gente dar o próximo passo, eu preciso da nuvem? Ou foi porque, como esse cliente já não tinha mais infra para poder suportar o ambiente e teve que fazer uma migração a toque de caixa? Não, acho que é a questão do hábito, né? A gente sabia do ambiente que tinha naquele momento e até onde ele aguentava, e viu que na nuvem era onde ele ia poder expandir, né? Então, o negócio crescendo, as variações que ia acontecendo também, uma característica muito interessante da empresa é que ela já nasceu na nuvem. Legal. Ela sempre teve estações de trabalho, mas ela não tinha um data center físico. Então, assim, tem muito daquela questão, poxa, mas a nuvem é mais cara, se eu comprar isso daqui em 12 parcelas está pago, e a nuvem é um aluguel eterno. Mas foi justamente poder estar na nuvem que dava essa elasticidade. Não digo só em capacidade de processamento, mas de poder falar, olha, hoje eu estou alocado num prédio, eu quero me mudar para lá, para um novo prédio semana que vem. Não tem que preocupar em contratar frete, host colocation, nada. Vocês começaram com host colocation, né? Sim, mas isso já num data center era alocado, né? Num provedor. Não tinha nada dentro da empresa. Porque se tinha esses desafios, né? De, poxa, eu quero estar aqui com a minha informação, é minha propriedade. Só que isso às vezes atrapalhava, porque, querendo ou não, se um cliente liga e tu precisa atender ele fora de um horário comercial, tu não tinha mais aquela flexibilidade de falar, olha, eu vou lá no escritório e te mando a proposta que tu está me pedindo. Então a empresa já nasce com todas as soluções sempre na web, né? Precisando ali. E aí foi se agregando serviços. Então, para a parte que se provém o serviço,
Tinha uma infraestrutura para prover o serviço. Mas também para a parte de escritório, as soluções sempre todas web. Uau. Tinha muito problema assim, de adaptação do colaborador. Porque nem ele estava preparado. Tinha, né? A pessoa fez lá o curso lá de operador de micro, aprendeu as soluções, tudo no desktop, aí quando vinha para a nuvem, não era na mesma posição de botão, não tem o salvar, tinha os desafios. Mas entre retroceder e colocar todo mundo no que já sabe, fazia-se a educação para poder aprender o novo. E isso foi dando vantagens. Então, quando houve a necessidade, vamos abrir nossa primeira filial, o que a gente precisa de ter lá? Pessoas. Eu não preciso qual o tamanho da sala que eu preciso alugar? O suficiente para atendimento. Eu não preciso pensar se vai ter energia redundante, link redundante, um espaço lá para poder refrigerar o servidor, nada. Por quê? Porque minha solução está na nuvem. Então a gente usava da nuvem para, vamos chamar assim, de pacote de escritório, para toda a solução interna, e por causa desse uso contínuo, na hora de ofertar para o cliente, porque a solução também era uma solução SaaS, né? Era muito simples explicar. Quando a pessoa falava, poxa, nuvem, meu dado, segurança, só que, cara, quando meu computador está lento, eu uso pelo celular. Então, assim, eu não paro o meu negócio. Se eventualmente eu precisei ir para uma chácara, passar um final de semana, mas pintou uma emergência, eu só preciso de um pouco de internet e resolvo o meu problema. Pessoal, presta atenção, a gente está falando disso aqui de 2000, a gente está falando isso em 2011 e 2012. 2011, 2012, eu lembro que eu vou dizer para você, 2011 eu vendia lata, eu vendia servidor on-premise, eu vendia suíte e era contratos gigantescos, e vocês naquela época, vocês já estavam ali na vanguarda. Por exemplo, a gente pega, para mim que sou um pouco ancião aí, né? nessa parte de tecnologia, em 2011 a gente estava falando de empresas empresas e órgãos públicos que estavam comprando sala-cofre ainda. E você já estava na nuvem. Sim. E isso facilitou bastante também a questão de expansão de vocês, né? Porque vocês chegaram a ter quantas filiais, assim? Porque hoje, na verdade, é como se... A gente enxugou muito essa questão, porque hoje o atendimento web ele é muito mais rápido, muito mais prático, mas esse modelo de trabalho de vocês fez com que vocês se expandissem muito rápido. Vocês tinham um ponto de presença em diversas cidades aqui dentro de satélites no Distrito Federal e até fora, né? Isso. Qual foi o pico? Chegou a 28 filiais. Uau! E justamente, né? Distrito Federal, Goiás, Tocantins, São Paulo, além de outras parcerias ali pelo Brasil. Mas o que a gente precisava? O custo era muito baixo. Era uma mesa, um computador e as pessoas. Eu não precisava de ter um servidor de VPN lá. Quando tu compra a propriedade ali, tem que ficar com o dinheiro parado, né? O mobilizado, parado. Não precisava, precisava da ideia e disposição. Pegava uma sala, às vezes, na pintura que ela estava era suficiente para começar a operação. Colocava a identidade visual no ambiente e já estava disponível para trabalhar. Então, isso realmente dava agilidade. Até um certo tempo, o desafio, que daí também foi ali na época de 2014, 2015, que era o último desafio a vencer, era a telefonia. Né? Porque apesar de que muito de tecnologia tinha se resolvido, mas ainda também se tinha muita desconfiança sobre o VoIP, a época da voz metalizada, delay e tudo mais. Mas ali a gente também conseguiu superar isso e aí já não tinha mais barreira. Precisava abrir uma loja, só precisava saber aonde. Mas a tecnologia, a mesma qualidade de tecnologia que se tinha na matriz, se tinha na filial. E quem levou essa tecnologia para isso? Fui eu que indiquei a Algar para vocês, na época vocês contrataram a Algar, então Alexandrino Garcia, olha, fiz o trabalho, mesmo não sendo mais seu funcionário, levei a sua empresa para outros lugares. Em off, né, a Algar até hoje é o provedor de telefonia lá. Tá vendo? Eduardo, você naquela época, a gente está falando ali de final de 2014, você fez contratou a nuvem do Azure, né? Naquela época a gente ainda não tinha tantos serviços em plataforma igual tem hoje, né? Você fez naquela época uma migração as is, pegou o ambiente do jeito que estava e levou para a nuvem, como é que foi?
Nesse cenário foi um exis. Pegou os servidores que a gente tinha distribuído em vários provedores e centralizou num único provider para poder dar funcionamento. E de fato é o que tu falou, também não era limitante por nossa parte. Era o mercado da época. Ainda era o Windows Azure, era uma plataforma branquinha. Era o Windows Azure, o portal Azure que a gente conhece hoje, com o layout aqui, é recente se colocar nessa história, né? Então você tinha, mal você tinha um scale set de máquina virtual e tudo mais, e era isso, né? Hoje em dia, de fato, cresceu-se muito as soluções, principalmente ali para reduzir manutenção, né? Então, hoje você tem banco como serviço, você tem mensageria como serviço e tudo mais, mas na época não se tinha isso, né? As arquiteturas de software também eram diferentes. Eu lembro que você foi um dos primeiros clientes a utilizar SendGrid dentro do Azure. SendGrid que hoje já está apartado, mas também é uma solução que perdura até hoje na plataforma. Mas você vê, né? Tantas soluções que essa de e-mail, eu particularmente na minha carreira, eu subi muito servidor de e-mail, debuguei muito código, atualizava certificado no Exchange, fazia tudo. E aí quando você pegava uma solução que você faz uma chamada e ela se vira para entregar, o IP dela tá ali, o IP limpo, tudo direitinho. Uma maravilha, né? Não, sensacional. Para você que já estava dentro desse ambiente, que por exemplo, quando você ia contratar serviço de data center, você já super estimava, porque a gente estava falando por muitas vezes de host colocation, que não era uma virada de chave, eu preciso subir, aumentar meu servidor. Não era assim, o cara ia lá configurar, você tinha que fazer uma abertura de um chamado. Por muitas vezes envolvia aditivo contratual, que ia e voltava, para poder eles lá provisionarem uma nova máquina para você poder acessar essa máquina, fazer o deployment do ambiente. Tudo isso era tempo e bastante dinheiro. Essa virada quando você conseguiu virar isso para o Azure, como é que foi visto a questão de custo? A empresa enxergou isso como um alto custo ou já conseguiu administrar isso por conta da experiência que já trazia nesse modelo de contratação? Eu ainda acrescento uma coisa. Tem a parte boa, né? O negócio deu certo, você cresceu e aí você tem que fazer os aditivos para colocar mais hardware, né? Então, só que assim, tinha que ser aditivo, os contratos eram de 48 meses. Sim. Então você tinha que prever quanto que você ia consumir de hardware nos próximos 4 anos. Mas às vezes a tua solução ela precisava daquele hardware, a tecnologia melhorou. Tu otimizou a solução, ela já não consome aquele hardware, como é que tu abre mão? Aditivo de contrato para adicionar hardware, o provedor ele via com bons olhos, ele te ajudava, te servia café e tudo. Agora quando tu falava... Quando você assinava o contrato, ele ia lá comprar uma máquina só para... Fiz um refactor aqui do meu código, agora ele está mais performático, não preciso disso. Não, faz valer o contrato, você vai ter que pagar as últimas 36 parcelas. Então quando a gente foi para cloud, de fato, né, a gente já tinha o costume de estar usando um recurso de um provedor. Então a gente já não tinha aquele apego do que é meu, do que é próprio. Então assim, se eu ia ter que gastar dinheiro, que fosse com o melhor. Certo. Já que eu vou ter que pagar para alguém por uma coisa que eu não vou ter posse, então eu quero o melhor. E naquele momento a gente via isso na cloud, de poder assim, ter uma solução que quando eu precisar crescer, eu cresço, e se eu conseguir melhorar, eu consigo diminuir e recuperar esse investimento. Então, foi dado isso, esse investimento. Olha, nesse momento eu vou para a cloud, que no comparativo pode estar se pagando mais, mas aí eu vou trabalhar internamente para pagar menos. Então, era essa a filosofia. Olha, hoje custa tanto. Isso foi acontecendo na história da empresa. A empresa foi crescendo, foi aumentando. A cada renovação de contrato ia só diminuindo o volume de crédito. Ia diminuindo o volume. Então a empresa continua crescendo e mantém-se ali o custo com cloud. Então é uma outra maneira de tu abordar. Se tu for querer ali comparar o aluguel com o próprio, dependendo do prazo, talvez você pense que não vale a pena. Mas tendo esse propósito, né, de querer correr atrás, mantendo a qualidade que tu entrega para o cliente, mas otimizando a tua estrutura, é o que viabiliza ali a cloud. E eu acho um ponto muito interessante, porque, por exemplo, hoje na minha companhia,
eu tenho o meu skill, vamos colocar assim, o meu maior skill é um skill, soft skill, né? E o meu sócio, o skill dele é técnico, né? Então a gente faz toda essa junção e por isso que a nossa empresa tem crescido exponencialmente e a gente tem alcançado novos mercados. Você, sócio de uma companhia, mas você tinha o skill técnico e você, na minha visão, tá? E me corrija se eu estiver errado, você não deixou a parte técnica mesmo sendo sócio da companhia. E o que me chama a atenção é que, além disso, você conseguia ter a visão de buscar o melhor em tecnologia como um profissional de desenvolvimento, né? Tá sempre melhorando a performance do seu código, né? E também tinha a visão de negócio de buscar o que era melhor, mais performático para que o seu cliente lá na ponta, o seu cliente final, porque você tinha dois clientes, você tinha um cliente interno, que era a sua companhia, e o cliente final, que era lá na ponta, que os dois eram seus. Não tinha como você fugir em momento nenhum. Tem que resolver. Porque além do CTO da companhia, você era o sócio. Então, assim, você tinha que fazer de tudo para o seu time de vendas, né? Entregar a melhor performance para o seu time de vendas atingir o objetivo. Só que o que eu vejo que aconteceu nesse momento? Eu vi você se especializando, não só como profissional de desenvolvimento, mas como um profissional de nuvem. A ponto de você chegar ao momento que você tinha a sua solução e a nuvem que ia rodar para você, chegou um determinado momento que você poderia escolher a nuvem que você queria. Como é que foi essa jornada de crescimento, né, dentro da sua parte técnica, né, que aí veio não só a parte de soft skill, como a parte de hard skill, porque certificação, conhecimento de novas nuvens, que hoje você já trabalha não só com a nuvem do Azure, mas você já tem também, inclusive eu acho que grande parte dessa operação também roda na nuvem da AWS. Como é que foi esse despertar para essa parte de nuvem? Tem uma parte filosófica, digamos assim, né? Uhum. O que te trouxe até aqui talvez não te leve para frente, para o próximo passo. Esse foi o marco, né? De fato, é uma característica pessoal de hoje tá bom, hoje tá funcionando. Uhum. Mas eu vou estar apto para o próximo? O que está acontecendo no próximo? Principalmente ali em 2017 foi quando a empresa tinha muito dessa visão. Então ali a gente já estava com um pouco mais de 5 anos de empresa. E por todas as estatísticas que a gente ouve de empreendedorismo, né? Uhum. Ou você morre ou você vai longe. Certo. Né? Então a gente pegou e falou, olha, a gente teve aquele boom em 2014, mas como é que eu vou dar o próximo passo? Então assim, tem toda uma visão de negócio, de mercado, de qual solução entregar. Estava lá com o meu sócio, comercial, relacionamento, tá lá com ele. Agora, para ele poder evoluir, o que vai suportar ele de tecnologia, que daí é esse desenvolvimento de hard skill, né? De poder pegar e falar, olha, eu tô aqui com esse provedor de nuvem, mas para essas tecnologias precisa ser ele, o que vai ser bom, o que vai ser rentável, né? Se daqui a pouco esse provedor aqui ele me fizer uma oferta aqui que não suporte minha operação, né? Que financeiramente não seja saudável para a operação, o que eu vou fazer? Eu vou fechar? Não posso. Então, como que eu posso manter o negócio saudável? Né? Então, precisava capacitar. Então, a gente pegou ali pesado nisso de vamos capacitar, vamos ver o que precisa e vamos se tornar apto, né? É uma palavra que eu vou usar hoje. Porque estar preparado, de fato, assim, você tem que ter o outro ambiente rodando e tudo mais. E às vezes, para um tamanho de negócio, manter 2 ambientes funcionando nem era saudável, né? Certo. Um ambiente, vamos chamar assim, um ambiente de inovação e um ambiente do que está funcionando hoje. Então, você pega, você estuda, se prepara e aí testa. Né? Vai lá e fala, vamos pegar um pequeno grupo aqui e ver se isso aqui realmente se concretiza. Concretizou? Beleza. Então, na hora que precisar, a gente já sabe o que fazer. Então, a gente repetiu a receita ali do que a gente tinha feito em 2014 e quando precisou também, de fato, migrou boa parte da solução para um outro provedor de cloud. Então, hoje,
o seu foco, quando você pensa na linha de desenvolvimento, você já sempre pensa no modelo já multi-cloud, justamente já com esses skills que você adquiriu? A gente trabalhar ali a tecnologia. Então, qual protocolo que eu vou usar, o que eu preciso de serviço. Agora, posto a tecnologia, quem vai me entregar o melhor para o meu negócio? Né? Seja no sentido de preço, que é muito importante, mas tão importante quanto o atendimento. Porque às vezes não ia adiantar ir para um lugar muito barato, que na hora do que eu preciso, ele me deixa na mão, assim, olha, dá uma olhadinha no site, se vira, vê o que vai. Não, precisava de atendimento, né? De ter alguém ali que pega e fala, olha, o teu problema está aqui, se eu não te resolvo o problema, eu tenho um parceiro que resolve, te indico ele. Então, nessa escolha de fornecedor, isso também é muito contado, né? Porque, querendo ou não, às vezes você vai simplesmente por preço, na hora do aperto, do imprevisto, tu paga muito caro. Vamos dizer assim, na pior das hipóteses, fica com downtime ali de horas, né? Sem poder operar, por causa de às vezes, muito pouco por mês. Legal. Então, na escolha do fornecedor tinha isso. Esse fornecedor ele é muito bom. Ele consegue fazer o mesmo preço de um outro fornecedor que é mais barato, nunca perdendo a qualidade, né? Sim. Ele consegue manter uma boa prestação de serviço no preço que fica bom para a empresa, então a gente fica com ele. Sempre foi o baseline ali para as contratações. Que legal. Eduardo, agora falando aqui um pouco sobre o quão eu te acho ousado, né, e arrojado. Você fez uma migração, né, porque você sócio, empresário, mas inquieto, querendo sempre mais, e você acabou migrando ali, navegando agora na parte de consultoria e focado também na parte de meios de pagamento. Como é para você esses dois mercados, assim, na tua visão? Tem muita coisa que a gente leva ao aprendizado. Então, a tratativa com o cliente, né? Igual tu colocar, você tem o cliente interno que é o desenvolvedor, o cliente externo que é ali na ponta. Enquanto sócio, a gente ainda assim tem muito contato com o cliente externo, porque querendo ou não, tu é a última ponta. Então, se ele teve algum problema ali embaixo, num determinado atendimento, numa prestação de serviço, chega até você. Certo. E aí, quando tu começa a mexer com grandes estruturas, que daí de fato, tu se afasta do cliente final, porque tem um outro time estruturado para isso, mas você tem um público muito exigente que é o desenvolvedor. Você facilitar a vida do desenvolvedor. Né? Hoje, tantas soluções ali que se propõem a acelerar o desenvolvimento, que tu tem que ofertar ali para ele uma qualidade. Então, se antes eu tinha que ter cordialidade com o meu cliente, talvez com uma segunda intenção de poder receber o dinheiro, hoje eu uso dessa cordialidade para atender o desenvolvedor, para que ele faça o trabalho dele, que como resultado gera dinheiro para a empresa. Né? Então, essa mudança também está muito nisso, de aproveitar os aprendizados ali da soft skill, igual foi colocado, né? Poder se impor tecnicamente quando pedido, mas também lidar com isso, tratar ele como se ele fosse a pessoa que diretamente fosse pagar ali a conta no final do mês. Legal. Né? Então precisa disso. Hoje, as estruturas que na verdade são, né, hoje você atende a diversos perfis e modelos de cliente, você migra de uma estrutura de um time relativamente, né, vamos colocar assim, você tinha um time de quantas pessoas na época? 20. E hoje? A estrutura maior que você atende hoje, qual é o tamanho? Tem 800 desenvolvedores. 800 desenvolvedores. E aí, como que é para você criar uma cultura de colaboração, né, entre a área desenvolvimento, operações e as demais áreas do cliente? Porque hoje, eu costumo dizer bastante em muitos clientes que eu atendo, que eu falo, a TI ela é uma área de negócio,
né? Que ela tem um propósito de servir a outras áreas de negócio, né? Para que o propósito maior da companhia seja atingido. Para você hoje, como é que é administrar toda essa parte de cultura de colaboração entre as equipes e as demais áreas da empresa? O fato é olhar para o ser humano, né? A pessoa. Uau! Porque quando tu coloca um monte de técnicos, às vezes excelentes técnicos juntos, é muito comum você ficar nessa troca de quem é melhor, quem sabe mais, o que vale. E ali você tem que pegar e reconhecer que em cada um vai ter ali sua fraqueza, sua debilidade, e que eles possam ver isso entre si. Uau! Porque quando eles conseguem ver que o meu colega não sabe tudo, né? Então uma hora esse colega precisa de mim, você vai deixando isso orgânico, né? A colaboração genuína, aí você começa a ter resultado, porque senão até um certo momento é assim, ó, ele fez errado, ele não usou isso, aquela outra solução era melhor, e aí você não sai desse ciclo vicioso, né? Agora quando tu aplica e tu fala, olha, né, chega ali um comentário, ele não fez a melhor solução. Poxa, tu consegue ensinar para ele? Ou se tu não tem habilidade para ensinar, mas tu consegue fazer de forma que ele possa te ver fazendo e ele entender? Pô, consigo. Então, muitas das vezes esse atendimento que eu faço ali é explicativo. Fala, olha, você tem um desejo de fazer esse deploy num determinado ambiente. Eu sei que você nesse momento está sendo impedido disso, porque tem essa regra de segurança, tem essa regra de qualidade, mas entenda que isso tem um propósito, porque se o cliente lá na frente ele não tiver essa disponibilidade, se tiver o risco de um dado ser vazado, a gente não vai ter onde trabalhar, não tem para quem fazer o serviço. Então obedeça a regra, assim, você não saiu do jogo, você não burlou nada, mas você deu um propósito para ele. Por que eu tenho que passar por essas etapas? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso manter o negócio funcionando. Uau! Você trabalhou em diversas estruturas, né? Você teve a estrutura da sua empresa que você iniciou, e na empresa que você iniciou, por vezes você pode ter trabalhado com recursos escassos, e hoje você está inserido dentro de estruturas que têm recursos, vamos colocar, quase infinitos. Quais são, na sua visão, quando você lida com o seu time, quais são as nuances que você vê, né, das pessoas no modelo de trabalho? Porque assim, tem muito profissional que eles já chegaram dentro daquela estrutura onde tem recursos infinitos, e tem profissionais que estão acostumados a trabalhar com recursos escassos. Como fazer isso acontecer? É bem legal. Às vezes não gostaria, mas é um exemplo mais fácil, que é o do futebol, né? Uma coisa é você estar ali lidando com um time que eventualmente não consegue fazer algumas contratações, mas a exigência é ganhar o campeonato. Não tem outra meta. Não tem vamos jogar. Não, vamos ganhar o campeonato. Mas quando você está com um time qualificado, aí tu virou treinador de seleção brasileira, você está com um time qualificado, todo mundo muito bem capacitado, teu trabalho não fica mais fácil. Fica mais difícil, porque você tem que fazer esse cara render em alta performance. Né? Então, assim, às vezes ele vem com uma às vezes ele tem conhecimento técnico, mas a mentalidade da experiência anterior dele de recurso limitado. Então ele fica querendo economizar onde não deve. Né, que algumas vezes eu atuei assim, né? Falo, olha, aqui não é o lugar de economizar, aqui tu vai poder gastar esse recurso porque você tem que soltar o desenvolvedor lá para trabalhar. Porque isso impacta a ponta diretamente. Porque impacta a ponta lá diretamente. Então aqui não é lugar para você economizar. Agora, nesse outro aspecto aqui também não é lugar de você ficar gastando, não, porque isso aqui é no segundo que é medido, que é bilhetado e tudo mais. Então aqui vai, testa e desliga. Né? Então, às vezes você está com um profissional capacitado, ele sabe que aquela é a tecnologia que resolve, aí você tem que levantar a mão. Aqui eu tenho um teto, né? Então eu não posso gastar tudo hoje. Então você quer fazer isso? Faz no ambiente controlado e tudo mais, destrói no final do dia e constrói no outro dia. As automações ajudam a gente para isso, né? De poder, durante o meu expediente de trabalho, fazer o que eu preciso, mas não ser bilhetado ali no meu período de descanso.
Então tem um pouquinho dessas culturas. Quando tu está no ambiente limitado, se tudo for limitado, né, o recurso intelectual, o recurso tecnológico for tudo limitado, você tem um discurso, você tem ali muito, a liderança passa muito por incentivo, você é capaz, você consegue, e aí quando tu vai para um time muito qualificado, na administração de ego, a principal chave é a administração de ego, para um lidar com o outro, e também entender que passar esse sentimento de dono, né? Cara, não é porque a gente tem uma facilidade aqui de poder consumir o recurso que pode deixar rodando ali, correndo o rio, né? Então, foram experiências diferentes, mas que uma muito agrega na outra. Legal. A parte... Uma curiosidade aqui, eu acho que, não sei nem se a gente chegou a tocar nesse assunto ali off. Lá quando você começou na sua jornada de nuvem, você era o desenvolvedor-chefe, você era o administrador da nuvem, você que era o cara que cuidava da billing. Hoje, como é que está isso dentro das estruturas que você atua? Hoje você olha para quê? E hoje como é que funciona isso? Você tem times para poder estar olhando para isso? Como é que funciona? A vantagem de acumular experiência, né? A vantagem de acumular experiência, porque, de fato, hoje o primeiro passo que é exigido é produtividade, automação, coloca a galera para produzir. Certo. Só que na coxia não bilheta muito, não deixa subir o FinOps, né, que é o nome bonito que se deu para hoje ali na gestão da nuvem. Então não adianta você pegar, produzir, criar um monte de objeto para segregar função e daqui a pouco tá bilhetando alto. Então, como eu já venho de uma experiência ali de que controla nesse ponto, esse recurso faz a mesma coisa que esse outro que bilheta menos. Às vezes para o desenvolvedor eu posso usar um recurso que usa o mesmo protocolo e na produção, sim, usar um tier maior. Então, toda essa experiência, hoje, ela me ajuda a performar melhor dentro do meu escopo de trabalho. De fato, ele é exigido ali dar produtividade, entregar automação para dar produtividade para essa galera. Mas, quando eu chego numa apresentação e eu falo, olha, eu consegui isso pagando menos isso, ou não passando desse budget e tudo mais. Aí o reconhecimento é diferente. Ah, legal. Isso é muito bacana. Então, assim, essa experiência acumulada hoje fez com que você se tornasse um consultor, né? E não tão somente olhando ali na questão do bit ali, né? Da linha de código, como também olhando na parte de infra de Azure. Hoje você tem uma visão muito mais ampla de negócio. Você enxerga que hoje você tem soft e hard skill para poder liderar com mais facilidade do que você tinha há 10 anos atrás? Principalmente no tópico liderança, né? Porque muito disso partiu dessa questão do abrir um negócio. Sim. Então, assim, tinha hard skill para abrir um negócio? Tinha. Mas eu não podia brigar, por exemplo, com um time comercial. Né? Pô, como é que vocês não entendem essa linha de código aqui? É tão simples vender. Mas, assim, era simples para mim, porque estava inserido naquele contexto. Então, também, né, na questão de capacitação, de fazer essa reciclagem, esse acompanhamento para poder desenvolver e falar, olha, cada um tem seu conhecimento e todos eles valem. É muito mais forte quando a gente está junto, né? A gente se movimenta em rede, a gente soma os conhecimentos do que você tentar colocar o teu conhecimento nele e pior ainda, né? Tu não absorveu dele para ti. Então, quando eu comecei a entender isso, né? De que ele tinha, o colaborador tem a característica dele e ele faz bem o que é dele. Eu tenho que prover estrutura, né? Ou infraestrutura para ele poder desempenhar melhor o trabalho dele. Então, ali eu tenho que ser maleável. Hoje, quando eu aplico isso na liderança, eu continuo, né? Continuo nas qualificações, mais uma vez, né? São times diferentes, qualidades diferentes, mas tem que aplicar isso, de chegar lá e falar, olha, você na sua individualidade é assim, e junto com o outro e com o outro, nós somos bons desse jeito. Agora, se for só eu e você, a gente não vai para muito lugar.
Nas equipes que você liderou, né, nos últimos anos, assim, tem algum caso emblemático que você consegue trazer para a gente que você contratou um colaborador novo ou foi uma estratégia advinda de algum colaborador que deu um impacto real no negócio? Eu tive um cenário... assim... Pergunta capciosa essa. Capciosa. Teve uma característica que foi bem interessante, né? Nessa transição de carreira, você vem ali de uma média empresa que tu faz tudo. Uhum. E aí quando tu pega uma estrutura maior, cada um tem a sua tarefa. E aí você fala, tá, e como é que eu faço a minha? Não tem nada, tal. E tu fica procurando um meio de ter aquela autonomia para fazer as coisas. Certo. Então, num determinado momento, eu pavimentei. Né? Trouxe muito do aprendizado da pequena e média empresa e pavimentei o caminho ali para poder performar melhor. Mas teve um colaborador que veio, né, que também vinha advindo já era de uma grande empresa, mas não gigantesca, né? Uhum. Que quando viu, falou, poxa, isso aqui está pavimentado, mas a gente pode fazer melhor. Uau. Né? Então ele se propõe, inquieto também, mas bem focado ali no beat, fala, olha, isso daqui beleza, você montou uma estrutura, mas ela vai performar melhor assim, melhor assado, tal. Aí aquele momento, faz o seguinte, você tem um objetivo, você tem atividades para cumprir. Uhum. Primeiro, né, cumpre essas atividades, porque é disso que depende o nosso setor. Legal. Mas quão rápido você terminar a tua atividade, voa nisso aqui, faz o que você entende que é melhor, que aí a gente usa aqui para te impulsionar. Uau. Então isso deu muita visibilidade, né? A gente tinha muita gente no achismo, né? Foi aquele momento ali do data driving, onde tu orienta tuas ações pelo dado. Sim. E aí quando tu vai para essa área de automação, tu fala, olha, beleza, eu fiz uma automação, mas ela presta? Tipo assim, o que ela deu de ganho? Quais as métricas dela? Então tinha um momento ali que se produzia muita automação sem métrica. E esse colaborador, ele trouxe isso, né? Ele falou, olha, de acordo com essa métrica, essa automação aqui não dá muito resultado. Uau. Era melhor se ela fizesse essa outra parte e tudo mais. Então, a partir da análise, primeiro, do trabalho dele, de pegar, se empenhar, né? Não foi um trabalho óbvio, não é coisa que tu encontra pronta na internet para consumir, né? Tu tem que estar ali na imersão do problema e ter as hard skills para poder sair do outro lado. Então, depois que ele conseguiu fazer esse trabalho, aí começou a se falar, olha, já que eu tenho essa informação, agora eu tenho que criar um indicador de qualidade aqui para aumentar a qualidade. E isso, de fato, para o setor foi muito bom, né? Para aquele grupo foi muito bom, de dar essa visibilidade que não se tinha só a visão de executar a tarefa. Você tinha a visão estratégica de realmente entregar valor, de poder estar medindo ali se as ações realizadas surtiam o impacto desejado. Cara, legal. Eu falo fazendo essa pergunta porque, assim, no mercado de vendas, estou no mercado de vendas há 25 anos e eu já treinei muitas equipes de vendas, já treinei muito vendedor. Tinham bons vendedores, tinham vendedores medianos e tinham aqueles vendedores que realmente a gente não conseguia virar. E eu tenho um objetivo hoje pessoal de fazer com que cada pessoa que se conecta a mim, seja colaborador, seja parceiro, ou seja algum aluno, mentorado, coisa assim, de fazer essas pessoas atingirem outros patamares. Só para você ter ideia, eu tenho pessoas que eu treinei que hoje estão em grandes companhias. Por que eu tô fazendo essa provocação hoje para as pessoas que eu entrevisto aqui, principalmente que ocupam cargos de liderança como você? É para poder entender o quanto que a gente está preocupado, né, em formar pessoas. Hoje, você começou empreendendo um pequeno negócio, esse negócio se tornou um médio negócio, hoje você já está em grandes corporações. Você consegue analisar hoje o quanto que você contribuiu para o crescimento das pessoas? Outra pergunta capciosa, né? Hoje eu tô assim, segura que é só pancada. Hoje é só pancada, mas E sabe o que é engraçado? A gente manda ali pra ele, né? Vamos mandar aqui uma sugestão de pauta, mas meu amigo,
quem manda na entrevista aqui é o entrevistador. Mas é claro que depois tem muitas coisas que a gente... Não, por favor, corta isso aí. Eu vou relembrar uma história que foi interessante, apesar de ser ainda antiga, mas por um tempo ali eu também lecionei. Né? Legal. Então, principalmente ali onde você está dando aprendizado... É onde você aprende mais. Tu aprende mais, e esses ganchos assim de ver a pessoa evoluindo é palpável. Né? A pessoa que chega ali para ouvir tua disciplina, sempre na área de tecnologia, né? Nessa época era uma especialização em banco de dados que eu lecionava. E aí a pessoa chegava e falava, poxa, banco de dados, né? Computador, é papel, o que é? E aí a pessoa entra muito ali desconfiada e daqui a pouco, 3 meses depois, ela tem que sair diferente. Né? E eu lembro de uma experiência de um aluno desse, né? Que também chegou ali muito desconfiado de tudo, mas fez o dele. Fazia atividade, perguntava, tirava dúvida, final de semana dava aquela debruçada sobre código e com isso ele também alavancou, né? Na questão de entrar para uma empresa de desenvolvimento de software, poder evoluir, pegar uma gestão de desenvolvimento e hoje está trilhando lá a carreira dele. Né? Então esse é um exemplo que eu lembro bem simples aqui. Nos demais que eu acompanho ali, né, dos feedbacks que a gente recebe, a gente vê esses impactos, né, da pessoa que, principalmente da pessoa que tem o desejo. Uma das perguntas que eu costumo fazer, né, por que tecnologia? Teve gente que respondeu, cara, todos meus amigos estão ganhando dinheiro com isso. Eu tenho aqui formação em finanças, tenho formação em línguas e tudo mais, e não ganho o dinheiro que eles ganham. Então, tecnologia dá muito dinheiro. Falo, poxa, colega, deixa eu te falar. Vamos trabalhar bastante, tal. Vai conseguir? Vou. Eu quero o resultado do meu colega, mas eu não quero pagar o preço que ele pagou. Exato. Como? Esse era o ponto. É um dos pontos que eu coloco na entrada e falo, ó, esse é o nosso contrato. Tu quer por dinheiro? A jornada é por aqui. Tu vai receber esse tipo de demanda. Cara, tu gosta de tecnologia, tu gosta de escovar bit, Cara, não, então vamos por aqui. Eu vou te desenvolver, vou te dar linha na pipa e eu não vou te segurar. Né? Também uma realização boa para mim é quando a pessoa fala, olha, tô indo para um outro setor, eu consegui, né, cresci, tal, e eu quero me aventurar numa outra tecnologia, numa outra área de conhecimento, tal. Legal. Posso ir, né? Te agradeço pelo tempo que a gente conviveu junto, mas o que tu acha? Fala, pô, tá aí, o trabalho foi feito. A pessoa pode se desenvolver. Acho bem mais interessante do que tu limitar e falar, olha, esse é o nosso escopo de trabalho, devemos fazer isso. Tu se aprofunda somente naquilo e não faz o que eu não te mando. Segue a normativa. A gente ouve muito disso. Eduardo, eu tô colocando a régua, né, aqui dos últimos 10 anos que eu te conheço. Mas assim, claro que sua trajetória não começou ali em 2014, né, dado o que você falou aqui. A gente falou hoje aqui de tecnologias, nós falamos de carreira, de migração de carreira, de desafios. E na sua visão, como que você conseguiu e consegue e pode, né, dar de exemplo para as pessoas para poder se manter relevante no mercado com essa enxurrada de transformação que a gente tem, não só na parte de mudanças tecnológicas, como mudanças também no cenário econômico e financeiro do nosso país? Algumas coisas eu aprendi assim, você tem que ouvir o feedback, não tem jeito. Às vezes você tá ali focado de que você é o melhor, e pode ser que naquele momento você realmente seja bom e acomodar-se. Né? Pega e fala, cara, eu sou bom nisso, isso aqui vai me render dinheiro por muito tempo, e tu se acomoda. E aí você vê um concorrente pequenininho, não, tá mexendo aqui com uma outra tecnologia, tal, aplicativo mobile, não, isso aí, ó, ninguém tem celular para rodar isso não vou pensar nisso não. E aí tu vai desconsiderando. Mas acompanhamento de mercado, né? Não há eu não vejo assim uma necessidade de você ser o primeiro. Certo. Quando você tem um recurso escasso, né? Se tu conseguir acompanhar a onda, já tem uma boa vantagem.
Porque o que acontece, isso aí também é uma outra estatística que tem na área de administração, das vezes as pessoas abrem as empresas para poder criar seus empregos. Sim. Ele criou seu emprego, agora eu tenho o salário que eu me dou, que eu mereço, criei meu emprego, e essa empresa realmente ela vai se sustentar por um longo período de tempo. Mas é poder estar apto a entender, olha, essa empresa cumpriu o propósito dela. Agora eu preciso acompanhar o mercado. Eu quero tornar relevante, eu preciso continuar, eu tenho que me capacitar num novo estilo de liderança, numa nova tecnologia, às vezes numa nova área de negócio. Hoje a gente acompanha muito de mercado assim, né? Quem vendia a licença de caixinha e vende assinatura. Meu amigo, eu vendi anúncio em lista telefônica. Entendeu? A gente vendia lá, você comprava letras no classificados do jornal. E hoje em dia você paga por ads. O negócio, na sua essência... Ele mudou, né? As pessoas não entenderam que o negócio mudou. Mudou. Então, assim... e tantos exemplos. Quando você vai para a área de inovação, você ouve vários exemplos, né? Da Kodak, da Blockbuster e tudo mais. Que simplesmente foi isso, né? Ignorar o que a concorrência está fazendo. Uhum. Então, eu entendo que, assim, para se manter relevante, passa por aí, né? De tu tá fazendo o teu hoje, mas tu tem que ter uma alocação ali para pensar no que está acontecendo fora daquele teu escopo, né? Fora do teu escopo, o que está acontecendo? O que os outros estão fazendo? Não é ignorar porque tu tá num nível bom, aí tu ignora os outros porque não são iguais a ti. Não. Uhum. Tu vai ter também sabedoria para poder descartar o que é moda. Né? Tem coisa que vai vir, vai fazer boom, e se tu tentar pegar o hype, tu vai cair junto. Eu estudei metaverso durante 30 minutos. Isso. Quando eu terminei os 30 minutos, eu falei assim, não vou me preocupar com isso. Não é porque eu sou bom, tá? Mas é porque não é toda onda que você surfa. Não é tudo que vai dar boom, né? Uhum. Então, é isso. Até essa consciência. Olha, hoje eu faço bem, mas eu tenho que ter alocado um tempo de desenvolvimento para poder acompanhar, poder ver e ter hora assim de saber, olha... Poxa, tá ruim. Aí eu pego, me afundo, recuo, trago tudo para trás. Não, tá ruim agora? Tá bom, eu só não vou acelerar agora. Eu vou deixar aqui no embalo e daqui a pouco isso passa. Uhum. É cíclico, né? Vai dar um tempinho, vai mudar e aí é o tempo de poder acelerar de novo. Boa. Eduardo... Eu queria... Cara, eu precisava... a gente tá gravando esse podcast aqui no canal da 4, mas depois eu vou gravar um podcast com você no meu canal pessoal, porque assim, eu acho que você tem uma mensagem muito grande para poder somar na vida das pessoas, devido à extraordinária trajetória de vida que você tem. Cara, você é uma referência para mim. Não é à toa que a gente tá em um relacionamento de 10 anos. Aconteça o que aconteça, Eduardo, poxa, tô aqui, tô fazendo isso, tô aquilo outro, a gente sempre está se comunicando, mas deixa uma mensagem, aliás, antes de encerrar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você tá vendo, porque a gente tá falando muito de IA, assim, os últimos, um podcast que a gente gravou aqui foi falando somente de IA, mas você tem olhado para alguma, ou trabalhado em alguma iniciativa de IA? Diretamente não, tenho consumido IA. Uhum. De fato, principalmente quando tu está na liderança, tem muita coisa protocolar a fazer, tem burocracia a cumprir. IA tem me ajudado nisso, né? Nessas automações, em preencher com alguma qualidade tantas obrigações, né? Então eu tenho me apoiado nisso. Legal. Mas não tenho tocado as frentes de IA, né? Mas acompanho, por exemplo, tem desenvolvedor em início de carreira que também, em contrapartida, me ajuda porque não consome de um sênior hoje. Né? Ele tem algumas perguntas que ele normalmente faria por um sênior e, querendo ou não, isso baixa a minha produtividade por um tempo. E aí a IA vem ajudando ele, né? Que pega, dá algumas respostas e entrega de uma forma bem estruturada ali para ele. Então, tem esse circuito, né, que eu tenho vivenciado, mas sobre é por aí. Não, perfeito. Foi ótimo você ter falado isso, porque assim, a gente está vendo as pessoas se despertando uma certa ansiedade por conta de IA. Mas olha só, tanto que a gente falou de inovação, a gente falou de trajetória, de carreira, de crescimento, de mudança de carreira aqui, sempre em crescimento.
mas não necessariamente a gente parou só para poder falar de uma tecnologia que, teoricamente, a gente sabe que está revolucionando o mercado, mas existem diversas outras áreas de tecnologia que tem um amplo espaço de trabalho aí que você pode surfar essa onda aí para poder se capacitar, para poder ingressar nesse mercado. Porque eu gostaria que você deixasse aqui, para poder fechar o nosso podcast, uma mensagem para as pessoas, né, que nos ouvem, um conselho de como as pessoas podem construir uma base sólida para poder permanecer por tantos anos dentro do mercado e em crescimento e com as nuances que você tem surfado, né? Em diversas áreas, empresas, empreendendo, sendo consultor, por vezes atuando em alguma companhia, mas sempre no hype igual você está. Acho que o ponto-chave aí é o conhecimento, né? Desenvolver o conhecimento, poder estar em constante aprendizado e não descartar a origem dele. Certo. Então, igual a gente está falando, a IA é um canal legal para você perguntar e ter resposta rápida. Mas eu não descarto um livro. De ler um livro físico, né? Principalmente A Liberdade que Mora na Identidade, já leu? Ainda não. Ainda não. Mas eu ouvi bons comentários dele, você também já me explicou bastante. Mas o conhecimento, acho que indiferente do canal que vem. Eu digo isso porque a gente ouve muito da história da aplicação prática, né? Da senhorinha que faz o bolo sem ler a receita. Você não pode descartar esse conhecimento. Sim. Então, da pessoa que às vezes resolveu um problema na tentativa e erro, você não pode falar que ele não teve técnica para fazer aquilo. Então, na troca de experiência, ao consumir um livro, hoje, por exemplo, para certificações eu consumi muito conteúdo online, né? Então a Microsoft tem lá uma plataforma dela de learning. Que inclusive você está colecionando, né, certificações, vamos lá, né? Já tem boas quantidades de certificações. Mas são canais diferentes, né? Então, seja na troca de experiência com um colega, é o momento de aprender, num livro, na cadeira de faculdade ainda é. Então, assim, isso ajuda, né? Você vai tendo conhecimento para quê? Para estar apto. Porque não adianta surgir a oportunidade, poxa, né? Você tem um relacionamento ótimo, participa dos mesmos eventos que grandes pessoas ali que estão à frente de corporações, aí ele fala, tu tem a certificação tal? Não, mas eu vou ver. Não, ali você perdeu a chance. Sim. Então, você não pode se acomodar ali do que aquele conhecimento que tu tem hoje é o que vai te sustentar durante toda a tua jornada. Ainda que tu esteja num negócio centenário, né, que já funciona assim há muito tempo, mas tu tá ali hoje, desempenha bem o teu papel, entrega tudo e deixa uma janelinha para se desenvolver, né? Tem bastante tempo que a gente tem que saber aproveitar, né? Muita gente gosta daquele momento de relax, do happy hour, da viagem. Tudo isso é necessário para repor energia. Boa. Mas o desenvolvimento ele precisa ser constante. Porque senão, assim, hoje tu faz uma coisa que é diferente, te dá um bom retorno financeiro, mas querendo ou não, o dinheiro ao longo do tempo ele desvaloriza. Então, tu vai ficar ganhando aquele mesmo salário a vida toda. Quer um resultado diferente? Então você tem que mudar. E aí você vai, querendo ou não, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Já montei computador. Podia estar vendendo peça hoje? Podia. Mas talvez não tivesse ganhando o dinheiro que eu ganho hoje, né? Boa. Então eu precisei abrir mão daquele conhecimento. Sei se alguém chega e fala, Eduardo, meu notebook aqui e tal, faça a menor ideia de como qual formar. Qual o melhor mouse pra ele? Eu não sei, não é isso que eu acompanho hoje, né? Adorava, vivi muito tempo, me proporcionou pagar muitos cursos lá, me ajudou a pagar a faculdade. Mas eu tive que abrir mão, falar, olha, não dá para fazer tudo. Né? Então, num propósito maior, né? Hoje com as atividades que eu exerço ali, principalmente trabalhando com cloud, com nuvem, hoje, por exemplo, me possibilita um tempo maior de convivência com a minha família. Legal. E se eu tivesse no rádio, querendo ou não, eu tinha que deslocar, pegar um engarrafamento. Talvez uma área da minha casa ia ser só de lata. Viajar para Miami para buscar uma controladora. Entendeu? Então, assim, tive que abrir mão de algumas coisas que gostava, né? Desenvolvi, me capacitei e tive que decidir não poder mais mexer com aquilo, porque senão você fica preso ali num passado. Sensacional. Eduardo, como é que você está posicionado nas redes sociais? Você já tá produzindo conteúdo para as redes sociais? Ainda não produzo conteúdo para rede social. Vamos destravar isso? Mas é interessante. Tenho os que vêm depois de mim, não é descendente, moço.
Não, minhas herdeiras. Suas herdeiras. Elas são muito ativas nas redes sociais, tem muita desenvoltura. Vamos colocar o papai para poder produzir conteúdo, meninas. O caminho pode ser por ali, né? Elas têm habilidade para isso, né? Conseguem ter uma estrutura boa para funcionar, então é a parte que eu tenho garantido para elas. Mas hoje, né, ainda não estou produzindo conteúdo. Tenho artigos técnicos, fato, né? Artigos técnicos. Gosto muito de escrever por analogia. Eu gosto muito dos artigos que eu escrevi. Daniel, faz favor aqui rapidinho, Daniel. Oi. Vem cá. Lançamento, né? O nosso portal vai ficar pronto mês que vem, não é isso? Correto. Mês que vem o portal está pronto. Quero matérias do seu Eduardo dentro do nosso blog. E todos os cortes que a gente produzir vai sair na rede social dele também, porque a partir de agora o senhor vai se tornar um produtor de conteúdo, porque não tem condição de uma pessoa com seu conhecimento técnico, com a sua trajetória de vida, não está compartilhando isso. Acumular para si, né? Deixa eu te falar uma coisa, isso é obesidade intelectual, a gente precisa compartilhar para poder fazer as pessoas crescerem. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu não tenho palavras para poder descrever, porque aqui já não é mais uma relação comercial, é uma relação de amizade. E, cara, eu desejo toda a sorte de bênção na sua vida, que você continue crescendo, que você continue prosperando. E agora, a partir de agora, a gente fazer com que você se torne aí um produtor de conteúdo para poder compartilhar conhecimento. Ajuda demais. Para quem já foi professor, tem que estar compartilhando, não tem? Não tem, time? Tem que compartilhar. Meu amigo, obrigado. Pessoal, esse foi o 4Cast de número 26 com Eduardo Silva. Eu convido vocês a acompanhar todos os episódios aqui do nosso 4Cast. Nós temos aí uma lista de pessoas maravilhosas que participaram, assim como o Eduardo aqui do nosso podcast, que eu tenho certeza que pode engrandecer muito o seu conhecimento. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, porque a gente tem feito bastante coisa que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu cotidiano. Um beijo para vocês e até o próximo 4Cast.